Então, Efésios capítulo 2, versículo 1. Falar um pouco da salvação e viver em Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está deixando bem claro para nós, e quando nós não éramos cristãos, e hoje nós somos cristãos. Ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Por enquanto. Então, nós vemos aqui, nós foram feitos vivos de novo. Nós éramos mortos. Então ele está dizendo que se ele falou que vos vivificou, por que falar que vos vivificou? Porque não tinha vida. Mas nós não andávamos, nós não vivíamos, nós não comíamos, bebíamos, divertíamos, cantávamos. Mas não é isso aí não é vida. Isso é a vida da carne, que nós nascemos. Quando ele fala que nos vivificou, é a vida espiritual. Nós não tínhamos salvação, não tinha vida espiritual. Era uma depravação total que nós tínhamos, devido à queda do homem, do pecado original, que nós já viemos a este mundo com este pecado, o pecado original. Nós já nascemos com esse pecado. Não precisava fazer nada para ir para o inferno. Basta nascer e continuar a vida vivendo do jeito que estava vivendo e ir até morrer. Mas só que no meio do caminho, no caminho da nossa vida, tivemos um encontro com Jesus. Encontramos com Ele. Aí Ele diz que nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E muitos pensam que estava mortos e hoje não está. Se não tiver Cristo mesmo de verdade, continua morto em seus pecados. E falei que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Nós andávamos no outro tempo. Então no tempo que nós estamos hoje na vida cristã, nós não devemos mais andar como nós andávamos no curso, segundo o curso, segundo a moda do mundo, o curso de Satanás. Então as pessoas não salvas, não redimidas, ela põe o seu comportamento e vivem dentro desta esfera de transgressões e pecados. Está vivendo no mundo, vivendo numa bola cheia de transgressões e pecados, enquanto não tiver Cristo. E fala que segundo o príncipe das potestades do ar. Quem que é esse príncipe das potestades do ar? Porque tem as potestades, que são os demônios, os espíritos maus. E o príncipe é Satanás. É ele que é o príncipe. Então fala segundo o príncipe das potestades, conforme o príncipe das potestades do ar, com respeito com o efeito que Satanás, ele encabeça o sistema deste mundo. O sistema deste mundo não é sistema de Deus,
o sistema de Cristo. Não é o sistema bíblico. Não é a Bíblia, os ensinamentos dela que está regendo o mundo. O mundo está sendo regido pelo Satanás. O mundo incrédulo. E neste meio estamos nós, povo de Deus, sendo regido, deixando ser regido pelo Senhor. Então nós não devemos voltar, lambiscar, tirar um gostinho das coisas do mundo que ofende a Deus. Mas caímos, nós estamos nesta vida, neste mundo, na carne. Então Satanás, ele encabeça todo o sistema deste mundo. O mundo, falamos o mundo, as pessoas que não são redimidas. Ele está encabeçando tudo, ele pondo tudo seguindo a ele. Então, e do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, está falando. O Espírito de Satanás, o qual cobre todos os incrédulos, todos que não aceitaram a Cristo Jesus. Então ele está operando a desobediência. Ele está fazendo que as pessoas desobedecem mais ainda a Deus. E Satanás, ele não está tão preocupado com o mundo, com os deles. Ele está preocupado com a igreja verdadeira, com os cristãos verdadeiros. Ele tirar a salvação, ele não tira, ele não toca mais na alma. Dizer que perde a salvação, ele tira. Mas ele tira a vitória do cristão. Ele derruba o cristão. Ele atenta, ele procura. Ele é como um leão que fica, como diz o apóstolo Pedro, ele anda bramando em derredor de vós, buscando a quem ele possa tragar. Quer dizer que ele dá um pialo, uma rasteira. E pronto, aí o cristão, aí ele ri, por causa, ele derrubou um filho de Deus. Mas a salvação, ele sabe que ele não tira a salvação. E ele sabe que ele está condenado. Então, por isso que ele diz. Aí ele disse no versículo 3, que nós já lemos: entre os quais quem? Os filhos da desobediência. Antes andávamos nos desejos da nossa carne. Um desejo depravado da carne. E hoje nós não devemos, procuramos evitá-lo. Que Paulo diz aqui, Paulo, lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 6, Paulo diz assim lá, ele fala: não erreis, quer dizer que não é para errar, nenhum justo herdarão o reino do céu. Mas ele fala assim: todas as coisas me são lícitas. Então ele depois, falando para o cristão, todas as coisas me são lícitas, as coisas do mundo. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei ser dominado por nenhuma delas. Então o cristão, ele não deve deixar de ser dominado pelas coisas do mundo. Então, um estilo de vida, hoje, o cristão deve dar um estilo de vida que agrada a Deus, fazendo a vontade de Deus e não a vontade da carne e do nosso pensamento. Ele diz: a mente das pessoas não redimidas, não salvas, são um laboratório de pensamentos e impressões e imaginações pervertidas. A mente das pessoas, o cristão, ele tem a mente de Cristo. Então nós não podemos deixar nossa mente ficar poluída com as coisas do mundo. Quando o cristão está longe, afastando de Cristo, afastando da igreja dele, perde um culto, perde outro, ele está seguindo Satanás. Se ele for um salvo, ele vai tomar muito prejuízo nesta vida. Ele vai sofrer as consequências, porque não é a igreja que salva, quem salva é Cristo. A igreja nos fortifica, a igreja somos nós, os irmãos sabem disso. Então ela nos fortifica, ela nos anima, nós cantamos,
nós conversamos, tem a comunhão aqui, pregue lá fora, tem a comunhão, conversamos, trocamos ideias. Então, os irmãos em Cristo, a família de Deus, a família espiritual, é essa que nós vamos viver eternamente. Não é só aqui, e depois que nós estivermos lá nos céus. Então ele disse aqui, e éramos por natureza filhos da ira, o versículo 3 aí no final, como os outros também. Isso também 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. A ira de Deus, ela está de modo inalterável contra o pecado, e a única solução é Cristo. Deus está raivado, Deus está assim, Deus está revoltado com o estilo dos incarnados deste mundo, as coisas deste mundo, e os cristãos ainda ofendendo a Deus. Ele está irado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, olha aí para vocês aqui, Deus, ele é rico em misericórdia. Deus não é como o ser humano. Ninguém pode falar de nós que nós somos ricos em misericórdia. Hoje nós estamos bem, de bom humor, às vezes amanhã não estamos, até agora há pouco não estamos, perdemos a paciência. Deus não, Ele é riquíssimo em misericórdia. A sua misericórdia nos chega por meio de Cristo, a morte de Cristo na cruz. A misericórdia dele não chega em nós por meio, através das nossas obras. Por mais boas obras que nós fazemos, é falando de boas obras, não falando das obras más. A misericórdia de Deus não chega através disso, é pela obra redentora de Cristo na cruz. É esta que salva, e que o mundo não conhece. É isso que ele está dizendo. Pelo seu muito amor, com que nos amou, um amor demonstrado na cruz, lá no Calvário, em Cristo Jesus, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, perdidos, uma condição na qual não podemos fazer nada para nos ajudar e ajudar os outros. Nós ajudar os outros mesmo se salvar, nós ajudarmos nós se salvar, né? Não paga um pecado nosso. Então, vivificou juntamente com Cristo, é junto com Cristo. Ele não nos vivifica, não nos vivificou separado de Cristo, é em Cristo, em Cristo. Então, esta é a nova vida, esta é a nova vida, a nossa identificação com Cristo. Nós devemos parecer com Cristo, procurar imitá-lo, o nosso Senhor Jesus Cristo, procurar segui-lo, ele bem próximo a ele. Não seguir a Cristo de longe, ficar seguindo a Cristo de longe, é seguir a Cristo perto. Ele fala, e esta nova vida, nós devemos ser o nosso testemunho aqui na terra, neste mundo, ser o testemunho de Cristo, como ele nos ensinou, em morte e ressurreição. Nós devemos mostrar para o mundo que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Quer dizer que nós morremos espiritualmente, que nós morremos para o pecado e ressuscitamos, que nós somos uma nova vida com Jesus Cristo. Então, a graça ela é feita possível unicamente pela morte de Cristo na cruz, para os salvos, para salvar a humanidade, toda a humanidade. Por isso que ele diz, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o versículo 6 aqui de Efésios, capítulo 2. Ele nos ressuscitou juntamente com ele. A ressurreição de Cristo da tumba era inclusive a nossa ressurreição espiritual. E um dia nós vamos ressuscitar o nosso corpo também. Nós não vamos nós mesmos ressuscitar nós. Ele, Deus em Cristo Jesus, Ele que nos ressuscita. Porque aí o nosso espírito vai estar lá com Ele.
Então, o significado aqui no espiritual é que nos deu novidade de vida. Isso aí é o nosso que nós devemos viver a vida espiritual. Como é que nós vamos mostrar que nós somos salvos? É uma novidade de vida. Então, e nos fez, isso está em Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 5, que fala que nós morremos com Cristo. Fomos plantados juntamente com Cristo, plantados juntamente com Ele. Ele disse aqui, e nos fez assentar nos lugares celestiais, no versículo 6 aqui ainda. Então, tudo feito possível pela cruz. Então ele já fez, nós não tomamos posse da vida eterna completa, mas no plano de Deus, nós já estamos sentados lá. No plano, ele nos fez, ele nos colocou lá, porque a salvação era eterna. Nós não tomamos posse, porque nós estamos nesse corpo, na carne. Mas para Deus é tudo presente, já está nosso nome, está escrito no livro da vida, no rol do livro dos céus. Lá não tem livro, mas que Deus não precisa. Mas para nós entendermos, está lá. Então está lá o nosso nome. Então, isso também, que ele fez nós assentar lá, assentar, estamos assentados, tomamos posse. Não fala assim, teve um assentamento nas terras, foi bastante família ter um assentamento, elas tomaram posse, quer dizer que elas entraram, estão morando lá, estão ocupando, são donas, ou de outra forma. Então, e nós lá, nos céus, essa é a nossa riqueza, em Cristo Jesus, tudo efetuado por Cristo na cruz, da maneira que Ele fez, que Ele pagou o nosso pecado. Aí no 7 ele fala assim, tudo isso para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha, isso aqui nas idades próximas, uma após outra, é interminável, vai passando, um dia chega. Irmãos, um dia chega. Às vezes pode chegar hoje, a nossa hora, nós não sabemos, amanhã. Às vezes nós podemos, a morte vem nos chamar. O corpo vai para a tumba. E a alma vai com Cristo, vai para o paraíso, vai para os céus com Jesus. Não vai sofrer nunca mais. O corpo sofre aqui. E a nossa alma aqui também, ela fica deprimida de ver o pecado. Nós sofremos aqui. Mas só que o cristão, quando ele morrer, o corpo dele vai ficar dormindo, não vai sofrer. E já o ímpio, o corpo com o corpo do salvo com o corpo do ímpio é a mesma coisa, não vão sofrer, vai ficar dormindo. Mas só que a alma do ímpio vai estar sofrendo, nos tormentos, vai estar sofrendo lá. E a do cristão vai estar lá nos céus. Então, por isso que ele disse. Então ele apresenta isso aqui para nós, para o nosso conforto. Mas primeiro disso, eles têm que cumprir o versículo 1. Vos vivificou. Ele está dando uma entusiasmando ali, o apóstolo Paulo está falando, ele vos vivificou. Vocês, vamos dizer assim, falando para os cristãos hoje, vocês esqueceram que Jesus vivificou? Que deu vida? Que já salvaram vocês? Vocês são salvos. Não é para mais ter desejo das coisas do mundo. Então Deus pode nos mostrar bondade para nós só através de Cristo na cruz. Nós não vamos ter aqui vida, nós sabemos disso que Jesus diz, vamos ter aqui vida, regalia. Nós cristãos queremos muitas mordomias. E não, Cristo não prometeu mordomia, Cristo prometeu cruz. Falou para os discípulos: no mundo tereis aflições, em mim tenhais paz. Jesus primeiro disse para ele, diz, olha, em mim vocês têm paz, mas no mundo tem aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então é isso que ele prometeu. Ele avisou, ele alertou, olha, em mim vocês têm paz, paz interior, paz da alma. Você não precisa temer o que vem depois da morte,
Porque a morte todo mundo deve ter medo, porque a morte, ela é o salário do pecado. A morte, ela é sofrida. Todo vai passar pela morte. Agora o que vem depois da morte. Nós cristãos não temos que temer. Aí ele disse aqui, um estudante da Bíblia, tudo que estuda a Bíblia, deve dar-se conta que a doutrina mais antiga da Bíblia é o fundamento que é a doutrina cristã. É o fundamento principal de toda a Bíblia, está no centro. Tudo é Cristo Jesus. É a crucificação de Cristo, a morte de Cristo na cruz. A Bíblia toda pega de Gênesis e vai até Apocalipse. Ela é toda, ela é levando, fechando em Cristo. Olha no 8 agora, que também, sabe, decorde tanto falar isso aqui no púlpito ou lá fora. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos parar aqui. Porque pela graça, olha, tem a versão, outra versão católica, ela fala, porque essa aqui, ó, pela graça sois salvos, está falando o presente, né? Vocês sois salvos, não fala que será salvo. E a outra fala assim, a católica, pela graça fostes salvos, passado, já passou, no momento que você creu em Jesus, é passado, fostes salvos. Ele fala assim, aí o que nós vemos? A bondade de Deus, mais uma vez a misericórdia de Deus, o sal por meio da fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. Ele sempre deve ser o objetivo da nossa fé. Nós vamos lembrar que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isto não vem de vós, ele falou. Paulo falou para ele, não vem de nós. Não vem de vós. Nada disso é de nós, tudo é dele. Por isso que nós devemos dar graça a ele. Se não é de vós, não é nada que nós fizemos de bom aqui. A igreja está incluída. Sabe o que é a igreja? A igreja somos nós, seres humanos, salvos, pedras vivas. Não o prédio. Quando fala igreja, a gente lembra no prédio. Então, não vem de vós. Quer dizer que a igreja, nós não salvamos nem nós e nem ninguém. Por isso que falamos, a igreja não salva, por causa disso. Porque nós somos ser humano. Nós somos pecador. Um pecador não pode salvar o outro, nem a si mesmo. Jesus, só Jesus, ele não tinha pecado. Por isso que disse assim, né? Então, só o Filho de Deus na cruz que morreu. Ele falando, não vem de obras. O homem não merece a salvação, independente de tudo que ele faz. Porque se fosse pelas obras, já fala assim, ó, para que ninguém se glorie. Tudo que nós fazemos, que é feito por nós, então quer dizer que a gente gloria, pode gloriar. Se você canta bonito, você vai gloriar. Qualquer coisa boa que você faz, a tendência é gloriar, orgulhar. Então para que ninguém se glorie, vai chegar lá nos céus, falar, ninguém merece. Senão chegaria e falar, eu estou aqui porque eu fiz isso, eu dei o dízimo, eu dei a oferta, e eu servi, como diz o Montivanil falava, eu passei aleijadinho na rua, eu fiz tanta coisa, como Cornélio de Atos capítulo 10, e tudo que ele era, fazia oração todos os dias, fazia as esmolas, era um homem temente a Deus, mas não era salvo. Então assim, a salvação não é assim. Aí ele fala agora no 10, porque somos feituras suas, agora vai vir as obras. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Até as obras nossas é preparada por Deus, as obras. Somos feitura sua, porque nós somos feitura de Deus em Cristo Jesus.
Nossa salvação não é de nós mesmos, é tudo dele. Criado em Cristo Jesus, olha, para as boas obras, como resultado da salvação. As obras não é a causa da salvação. Quer dizer que a salvação foi a causa. Eu fiz obras, então a causa da salvação é as obras. Não. As obras, ela é resultado da salvação, não a causa. Por ser salvo, então o resultado é fazer boas obras. Procurar fazer as coisas que agradam a Deus. Entende isso que ele diz? As quais Deus preparou para que andássemos nelas, as boas obras. Que o apóstolo Paulo está falando aqui, tudo que é preparado por Deus em Cristo Jesus. Então, por isso, agora falando em salvação que não é pelas obras, vamos em Tito, vamos para frente um pouco. Primeiro, vamos ler Tito, capítulo 1, versículo 16. Olha, fala: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. O versículo 16 do capítulo 1 de Tito, ele fala, confessam. Muitos falam, eu tenho Jesus. Ele confessa, fala que é cristão. Ai, meu Deus do céu, isso é falar o nome de Deus em vão toda hora. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, isso o nome de Deus, ele é santo, que a gente deve falar só na hora certa. Você faz um pedido para ele, você está indo, Deus me guarde, falar pensando nele, seja no pensamento ou seja em voz. Agora você tem que ter um hábito de falar, meu Deus do céu, estou falando assim para poder mostrar para os irmãos, porque eu não tenho esse hábito, graças a Deus, isso é quando eu não era cristão, pelo amor de Deus. Uma cozinha, a mulher na cozinha, cai uma tampa no chão, a panela, que é o corpo, meu Deus do céu, bate o vento, bate a porta, meu Deus do céu, é pecado. Só que esse pecado, ele já foi perdoado por Cristo Jesus na cruz, mas só que ofende a Deus, porque fala, não tomar o seu santo nome de Deus em vão. Não tomar o santo nome, não falar o nome de Deus em vão. Aqui, confessam que confessam que conhece a Deus, mas nega com as suas obras. Eles tratavam de ganhar a salvação por suas obras, as obras deles. Então confessavam. E a obra é só de Cristo, a obra de Cristo terminada na cruz. Ele fala, sendo abomináveis e desobedientes. Às vezes as pessoas dizem batista, porque o batista, as igrejas batistas, ela ensina toda assim, a salvação é pela fé, pela graça, não é pelas obras. Todas que eu conheço, que eu conheci, prega assim. Mas agora, fala aqui, então, sendo abomináveis e desobedientes e reprovado por toda boa obra. Porque fala que conhece a Deus, tem Jesus, mas é desobediente e não obedece a palavra dele. O apóstolo mesmo diz assim, lá em Hebreus, acho que é capítulo 10, versículo 25. Não abandonando a vossa, não vou citar todos, né? Não abandonando a vossa congregação, como é costume de... Olha bem o costume. Eu falei que vamos ler então. Aqui perto, Hebreus. Já lembrei agora, né? Hebreus 10, 25, não deixando de nos congregar, essa versão que fala, não deixando de nos congregar, como alguns têm por costume, antes
nos exortando uns aos outros, e tanto mais, quanto vede que aquele dia vai se aproximando. Então o cristão deve estar ciente que o dia está aproximando. Nós devemos aproveitar enquanto nós temos tempo de servir a Deus, de ouvir, de cultuar o santo nome dele. Olha, é importante que os cristãos se reúnem sempre nos cultos. É estranho. Fica um aqui, um tanto no culto, outro tanto em casa. Quando está trabalhando, tudo bem, está doente. Só que Deus conhece o coração de cada um. Está nos cultos em reunião. Ele fala antes, ele fala para exortar. A Bíblia é para exortar. Nós não devemos omitir isso daqui. Exortando uns aos outros, quer dizer, animando um ao outro na fé. Anima, procurar animar. E tanto mais, quanto vede que aquele dia vai aproximando. Esse último dia, você sabe qual dia que pode dizer? Quem é que me responde? Qual será esse último dia? Quando será? Pode ser hoje, cara. Irmão Daniel, obrigado. Pode ser hoje, pode ser agora. Esse último dia está aproximando, depois você fez o quê? O que vale nós correr tantas coisas atrás das coisas do mundo? Você não sabe amanhã. Aproveita juntar tesouro no céu, agradar a Deus. Se nós servimos, passamos, cremos nele, aceitamos ele, o dever nosso é um dever, um amor em gratidão. Então o menino fala que sou forasteiro aqui, nós somos estrangeiros aqui, né? A nossa pátria não é aqui, é lá. Então por isso que ele disse. Então, agora o versículo 3. Olha, o versículo 3, o 3:3, para não perder muito tempo. Porque também nós éramos noutros tempos nécios, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então aqui está mostrando o retrato nosso do passado, que nós não era cristão, no tempo passado. Fala do entendimento quanto às coisas espirituais. Nós não tínhamos, hoje nós temos. Uns mais, outros menos. Desobediente o quê? A Deus e a sua palavra. Extraviado. Nós éramos extraviados porque devido ao pecado original, a queda do homem, de Adão e Eva. E depois, como disse lá Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 10, todos se extraviaram, se quiserem inúteis. Então, devido à queda, o homem inconvertido, inconverso, homem não convertido, ele não pode ver-se como ele mesmo é na realidade. Porque quando eu não tinha Cristo, os irmãos também tinham essa experiência. Nós não via como nós éramos na realidade. Nós via que nós não era bom perante a sociedade. Pode ser bom perante a humanidade, um caráter, um indivíduo que paga as contas tudo certinho e tal, etc. Mas perante Deus, cheio de pecado, servindo várias concupiscências e deleites, um estilo de vida imoral do incrédulo, vivendo em malícia, olha bem, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Fora de Cristo não há amor, fora de Cristo não há temor, um amor verdadeiro para com ninguém. Agora no 4, mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, o versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou,
pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feito herdeiro de Deus, somos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então nós temos a esperança da vida eterna. Então aqui nós vemos, mas quando nós, há uma condição perdida que nós éramos, mas Deus, a benignidade do amor de Deus para com os homens, né? Então Ele apresenta Cristo para nós aqui mesmo, que Ele morreu na cruz para redimir a humanidade. Não foi pelas obras de justiça, falar obra de justiça, que houvéssemos feito, nós nunca fizemos, foi nada disso. É impossível que um homem faz uma obra justa que mereça salvação, não. Mas segundo a sua misericórdia nos salvou, segundo, conforme a misericórdia. Como disse lá em Lamentação de Jeremias, eu acho que é capítulo 3, versículos 22, 21, que a misericórdia de Deus, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Não esqueça disso, a misericórdia de Deus. Aí ele fala aqui, pela lavagem da regeneração, a regeneração nos lavou. Quando regeneração, gerado uma vez, regenerar, tornou nascer de novo. Então nós somos regenerados, regeneração, o novo nascimento espiritual que nós temos, foi nascido de novo, é regenerado, o que é causado por um processo purificador da lavagem do sangue de Cristo. O sangue de Cristo derramado na cruz, Ele lavou os nossos pecados, Ele lava. E nós vamos confessando para Ele, purificando, cada dia por dia, para Ele nos purificar, para aquele pecado ficar na nossa conta aqui, para um dia Ele cobrar de nós aqui, ou a morte prematura, ou ficar doente, ou fraqueza, assim por diante. É isso como fala lá na ceia, lá, que Paulo disse, há muitos que dormem, há muitos fracos, muitos doentes, que participam da ceia indignamente. Então, todos os crentes que é regenerado, então por isso. E da renovação do Espírito Santo, mostra ele nos renova e vai renovando. O Espírito Santo, ele vai nos renovando. Por isso que nós oramos, pedimos a Deus para Ele ir nos renovando, vai cada dia. Ele já sabe a última etapa nossa, o final da nossa vida, em que escala nós vamos estar na vida espiritual, ou crescido, ou está vindo para trás, ou vai deixar aquele primeiro amor, volta, estaca zero. Ele sabe tudo, e nós não sabemos. Então nós vamos pedindo, nós vamos andando, é assim, vamos assim. Então é por isso que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo. Você veja a bondade de Deus para conosco, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então a vida eterna. Então vamos para onde começamos. Ele vos vivificou, não esqueça, Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensa, estavam perdidos nas trevas, sem salvação. Por isso que nós podemos chamar Ele de Pai. Papai. Nós somos filho adotivo. Filho legítimo é Jesus, é o Filho, é Cristo. E nós somos filhos adotivos, que lá em Evangelho de João capítulo 1 fala. Antes não. Mas é isso. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra.